Estamos trazendo citações talmúdicas sobre a qualidade e virtude de caráter de saber abrir mão, de saber não só tolerar e aceitar a visão e opinião alheia, mas às vezes abrir mão do seu parecer, por mais que talvez a pessoa esteja plenamente convicta de que ela tem razão, mas em função, às vezes, da paz, da harmonia, da conciliação, saber abrir mão daquilo que a pessoa quer, daquilo que a pessoa sustenta, daquilo que a pessoa sabe, em prol ou em benefício, às vezes, da opinião alheia. Então, sobre isso nos conta o Talmud numa outra passagem, no Tratado Eruvin 3b, contando sobre duas famosas escolas talmúdicas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Cada escola, cada academia era encabeçada por um grande sábio. Quem encabeçava uma era o sábio Hillel, e inclusive mesmo depois do falecimento deles, essas academias continuaram seguindo a linha dos seus mestres e eram conhecidas como Beit Hillel, a casa de Hillel, a casa de estudos de Hillel, e Beit Shammai, a casa de estudos, a academia de Shammai. E eles tinham a sua linha de estudo. Nos contam então sobre isso Amar Rababa Amar Shmuel. Assim falou o sábio Rababa em nome do sábio Shmuel. שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. Na Mishnah nós encontramos inúmeras, dezenas, talvez centenas de controvérsias e discussões entre a escola de Hillel e a escola de Shammai. Entre o próprio Hillel e Shammai haviam poucas diferenças, mas depois os seus alunos, os seus discípulos, que cada um adotou, seguiu a linha de raciocínio, aquilo que tinha entendido, aprendido do seu mestre. Então isso polarizou mais. Nas gerações seguintes, quando os próprios mestres já não viviam, aumentou muito o número de controvérsias e diferenças entre essas duas escolas, essas duas academias de estudo. Se conta sobre um certo tópico. Houve uma discussão célebre entre a escola de Shammai e a escola de Hillel que se prolongou por 3 anos, discutindo uma tese. Cada vez um trazia prova, os outros contradiziam, uns traziam evidências, os outros contestavam e analisavam e se aprofundavam, etc. Cada academia, cada grupo de discípulos tentando convencer o grupo da outra academia. Então, esses sustentavam Alahá Kmoteinu, Alahá, a lei final prevalece como o que a gente está dizendo, e os outros diziam o contrário, o oposto, Alahá é como nós estamos falando. Até que no final se escutou uma voz celestial, como que dizendo, talvez essa discussão aqui não teria fim, ou nunca iria acabar. Então, somente quando houve uma interferência divina, saiu uma voz celestial anunciando Eilu vaeilu divrei Elokim chaimhem. É algo muito interessante, até um pouco paradoxal. A voz divina, a voz celestial afirmava tanto essas como aquelas são palavras divinas, são palavras do Deus vivo, são palavras vivas de Deus. Tanto as palavras que saem da escola de Hillel como as que saem da escola de Shammai. Porém, Alahá que divrei Beit Hillel. A Alahá prevalece conforme a casa de Hillel, a casa de estudos, a academia de Hillel. E assim é em geral no Talmud, que na grande maioria, na maioria absoluta, com raras exceções, na maioria absoluta dessas discussões, a Alahá prevalece como a opinião de Beit Hillel, da casa de Hillel. Mas aqui se escutou da própria voz celestial que tanto essas como aquelas são palavras vivas de Deus, são palavras divinas. Então, ou seja, que as palavras de Shammai também tinham sustentação, também tinham uma razão de ser. Interessante que nos livros de Kabbalah, nos livros místicos, se fala que quando o Mashiach chegar, a Alahá vai prevalecer como a escola de Shammai. Em geral, a escola de Shammai era mais rígida, era mais exigente. Eles tendiam mais a proibir, enquanto que a escola de Hillel era mais leniente, permitiam mais, etc. Então, alguns talvez dizem que na época do galuto, da diáspora, das dificuldades que passamos, acabou ficando a Alahá
como essa academia, essa escola mais leniente e facilitadora, mas o Talmud lá pergunta, se tanto umas como as outras palavras, conforme atesta o Talmud, baseado na voz celestial que se escutou, eram palavras consideradas palavras vivas de Deus. Por que Beit Hillel, por que justo a escola de Hillel teve o mérito que a Halachá fosse fixada pelas gerações, por todas as gerações, de acordo com sua opinião? Responde o Talmud, Mipnei Shenochim Va'aluvim Hayu. Porque Beit Hillel, eles eram mais humildes, eram mais modestos. Não só isso, eles tinham tanta humildade que sabiam até aceitar desaforo. Sabe? Às vezes haviam colocações do oponente que eram até humilhantes, ofensivas, mas eles sabiam escutar as ofensas e desaforos sem reagir, sem levar isso para um nível baixo. Mais do que isso, quer dizer, eles sabiam dar ouvidos também àqueles que pensam e falam diferente da sua visão e da sua opinião, e eles costumavam estudar. Beit Shammai, a escola de Shammai estava tão convicta da razão que eles se aprofundavam apenas na sua opinião, procurando endossá-la, procurando fortalecê-la, etc. Já a escola de Hillel, eles faziam questão de estudar e aprender também o que dizia a escola de Shammai, a escola oponente. E não somente isso, ela shemakdimim divrei Shammai, Beit Shammai ledivrehem, quando eles mencionavam as visões e opiniões distintas, eles mencionavam em primeiro lugar, como mostrando respeito e distinção, mencionavam primeiro a opinião da escola de Shammai, de Beit Shammai, e somente depois a sua própria opinião, a opinião da escola de Hillel. Lelamedcha. Então, eles tinham essa qualidade de humildade, de modéstia, de não querer preponderar e prevalecer sempre ou à força, de qualquer maneira, ou não querer prevalecer de forma obsessiva sobre o outro. Em outras palavras, eles sabiam abrir mão quando necessário, e de forma geral, eles sabiam abrir mão daquilo que era o seu parecer, a sua visão. E por isso a Halachá foi estabelecida como eles tiveram um mérito que no final a Halachá, a lei final, acaba prevalecendo, como nós dissemos, na grande maioria das vezes, conforme a escola de Hillel. Isso nos ensina, conclui o Talmud, Shekola Mashpil Atzmo, todo aquele que se rebaixa, todo aquele que é humilde, que é modesto, que não quer se impor, não quer se enaltecer, Akadosh Baruch Hu Magpion. No final, Deus o eleva. Deus ergue essa pessoa. Se essa pessoa soube ficar lá embaixo de forma humilde e modesta, no final ela merece ser elevada, ser enaltecida pelo próprio Criador. E vice-versa. Aquele que quer ficar lá em cima, que quer sempre prevalecer, estar por cima, no final, muitas vezes, Deus faz com que ele acabe caindo ou ficando embaixo. Então, dessa passagem talmúdica, nós também vemos a grande importância dessa virtude e qualidade especial de saber abrir mão.